Olá, graça e paz. Se você é um membro da mensagem, por favor assista esse vídeo até o final. Nosso objetivo nesse canal é mostrar a verdade sobre o profeta William Branham. Tudo mostrado aqui, temos base nas mensagens pregadas por ele mesmo. E hoje o vídeo é sobre as visões e as visitas angelicais que William Branham teve. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Se você é um crente da mensagem, ou ex-membro, sabe muito bem que William Branham é tido como profeta no tabernáculo da fé. E como profeta, ele teve visões e acontecimentos sobrenaturais tais como ser visitado por um anjo, ou ser arrebatado por uma nuvem de anjos. Pois bem, vamos ver a primeira visão que ele teve. Na mensagem, Who has believed our report? pregada em 20 de julho de 1952, em Ammonley, Indiana, Estados Unidos da América. No parágrafo 33 ele diz: Agora, eu apenas afirmo que é por uma visão que Deus me deu. Quando eu era um bebezinho no ventre de minha mãe, quando nasci, apenas alguns minutos, aqui veio ele circulando por onde eu estava. Está comigo desde então. Volte pelas cidades e lugares de onde eu vim, pergunte a cidade de onde eu venho, Jeffersonville, ligue para o prefeito da cidade, qualquer um que você queira. Pergunte-lhe se alguma coisa foi dita, ou predita, mas o que aconteceu, exatamente na hora e no lugar que disse que aconteceria. Vê? Isso mesmo. Vê? Portanto, é verdade. Na mensagem, Lamb and Dove, pregada em 5 de agosto de 1960, em Yakima, Washington, Estados Unidos da América. No parágrafo 98 ele diz: E aquele anjo de Deus, às 5 horas da manhã, 6 de abril de 1909, às 5 horas da manhã, entrou e se colocou sobre aquela pequena cama onde eu estava deitado. Eles não sabiam que meu povo antes de mim era católico. E então não havia igrejas católicas lá em cima. Então eles me levaram para uma pequena igreja batista. E lá fiz minha primeira visita a uma igreja. A igreja batista é chamada de Igreja Batista do Reino Gamba. Igreja Batista do Reino de Gamba. Foi lá que fiz minha primeira visita a uma igreja. Quando eu tinha apenas cerca de 2 anos de idade, veio a primeira visão, daí veio, e assim por diante, e eu estou com 51 anos agora. Mas espera um pouco. William Branham não disse que sua primeira visão foi no ventre de sua mãe. E agora ele está dizendo que teve sua primeira visão aos 2 anos de idade. Essa conta não fecha, não é mesmo? Mas calma, vamos melhorar essa conta. Na mensagem, o profeta do século XX, pregada em agosto de 1953, no parágrafo 4 e 5, ele diz: Aos 7 anos, nós mudamos de Kentucky para Indiana, um pouco mais adiante onde moramos agora. Em seguida, pegamos nossa água de um poço, em algum quarteirão da cidade, suponho, atrás da velha casa de campo. Numa bela tarde de setembro, enquanto vinha da bomba com um pouco de água, havia um imponente álamo a meio caminho entre a bomba e a casa. Passando por ali, houve um redemoinho de vento na árvore, o que chamamos aqui de redemoinho. Ora, não era nada estranho para aquela época do ano nesta parte do país. Mas permaneceu na árvore. Não deixou. Parei para ver o que era. E uma voz falou dele, dizendo: Nunca fume, ou beba, ou contamine seu corpo de qualquer maneira, pois haverá um trabalho para você fazer quando ficar mais velho. Assustado. Essa não é uma palavra para isso. Corri para casa rapidamente, contando a minha mãe que um homem falou comigo de uma árvore. Bem, ela pensou que eu estava nervoso. Ela me colocou na cama. Mas a partir daí, as visões começam a surgir. E quando isso vem sobre mim, produz uma visão. Sou capaz de dizer às pessoas o que há de errado com elas, o que devem fazer na vida e os pecados que estão retendo em suas vidas. E agora? Qual é a primeira vez que ele começou a ter visões? 1 hora no ventre da mãe, depois aos 2 anos de idade. E agora ele está dizendo que aos 7 anos ele começou a ter visões. E aí eu te pergunto: que tipo de profeta é esse, que não sabe ao certo quando começou a ter suas visões? Se é que ele teve visões. Mas não para por aí. Além das visões, William Branham afirma ser visitado por um anjo. E pior,
que é a mesma história do imponente álamo. Mas agora ao invés de árvore, é uma moita. Um arbusto. Na mensagem, God revealing himself to his people. Pregada em 13 de agosto de 1950. Em Cleveland, Ohio. No parágrafo 11 ele diz: minha mãe foi a primeira a vê-lo entrar no quarto quando eu era um bebê, cerca de meia hora depois de eu nascer, talvez não tanto. A próxima vez que eu vi, foi um redemoinho em um arbusto, dizendo, uau! E ela falou comigo. Eu tinha 7 anos. Disse, nunca fume, mastigue, beba ou contamine seu corpo de forma alguma. Haverá um trabalho para você fazer quando ficar mais velho. E como se não bastasse, William Branagh quis ficar famoso saindo em um jornal. Em 30 de junho de 1947, a Associated Press relata a história de William Branagh, onde ele diz que aos 11 anos, uma árvore falou com ele. E mais tarde, aos 14 anos, um homem com uma longa barba branca e uma túnica branca disse-lhe para parar de fumar. Vamos traduzir a matéria do jornal. Eu tinha 11 anos quando fui chamado pela primeira vez, disse ele. Eu estava carregando água e uma árvore falou comigo. Quando eu tinha 14 anos, tentei fumar um cigarro. Um homem de longa barba branca e túnica esvoaçante visitou-me. E me disse para não fumar. Não toquei em um cigarro desde então e nunca bebo. Então, 11 meses atrás, recebi uma ligação tão insistente que saí e comecei a curar as pessoas. Recebo vibrações causadas pelos genes na pessoa, disse ele. Geralmente posso dizer qual é a doença e, quando o demônio sai da pessoa, as vibrações param. Como se não bastasse as visões, e depois a aparição do anjo em uma árvore e depois em um arbusto. Ele vê o anjo em forma de estrela girando à distância. Ainda na mensagem, God revealing himself to his people. No parágrafo 18 e 19 ele diz: e quando comecei, algo foi, uau! Eu olhei para cima. Eu ouvi uma voz. Disse, olhe para cima. Milhares em pé por toda a margem do rio Ohio, de frente para Louisville. O jornal carregava um grande artigo dele. E eu olhei, descendo dos céus, de um lugar quase tão grande quanto esta plataforma, onde os céus azuis agitavam-se como águas. Descendo dali veio uma grande coisa, como uma estrela, girando ao redor, dizendo, uau! Descendo visivelmente diante dos olhos. Movido para baixo, parecia uma estrela à distância. Quando se aproximou, parecia um fogo de luz, movendo-se para baixo e parou onde eu estava. Então voltou direto para os céus novamente. As águas baixaram. Mas ele continua, no parágrafo 25 e 26 ele descreve o anjo. Imagine agora como você se sentiria. Agora, amigos, essas coisas não são apenas algo que você apenas imagina em sua mente. Eu falo tão direto, e ele fala comigo assim como estou falando com você agora, não apenas imaginação. Vê? E eu ouvi algo indo, andando. Eu ouvi algo andando. E eu olhei. E quando eu vi os pés de um homem, descalço, vindo andando por aquela luz, vindo à minha direita. Sempre vem da minha direita. Esta é a razão pela qual tenho a fila de oração vindo para cá. Sempre vem à minha direita. E eu olhei, e vi seus pés. E quando ele chegou até mim, ele era um homem alto. Ele era corpulento, pesava cerca de 200 libras, parecia tão natural quanto eu estou aqui. Ele tinha os braços cruzados assim. A primeira vez que o vi naquela forma. Ele caminhou até onde eu estava. Ele olhou para baixo. Ele tinha um rosto liso, cabelos escuros. O cabelo estava solto, mais ou menos como seu ombro. Ele não tinha barba em seu rosto. Ele tinha um rosto liso. E não é só isso. Recomendo que você pegue uma água e uma pipoca, porque ainda tem mais. Temos ainda o anjo da coluna de fogo, que agora é um homem maior do que eu. E o anjo que tem uma toalha branca na cabeça. Na mensagem, God testifying of his gifts. Pregada em 13 de julho de 1952, em Ammonley, Indiana, Estados Unidos da América. No parágrafo 58 ele diz: agora, você está consciente de que algo está acontecendo agora. E é isso. Está vindo deste lado como uma onda. Agora, audiência, no nome do Senhor eu falo, aquela foto que você vê lá atrás, que está em Washington, D.C., o anjo do Senhor,
Ela está a poucos metros de mim, de pé aqui do lado direito agora. Ela é um homem maior do que eu. Esta mulher de pé aqui, está consciente disso. Eu quero te perguntar uma coisa, senhora. Você provavelmente é conhecido entre esta multidão. Não te conheço. Mas você está consciente de que algo está acontecendo. Se estiver certo, levante a mão. Viu? É a presença dele. Na mensagem, Te Resurrection of Jairus Daughter, pregada em 31 de março de 1954, em Louisville, Kentucky, Estados Unidos da América. No parágrafo 8 ele diz: E quando comecei a andar pela sala, havia um homem parado ali. E ele tinha uma toalha, parecia, sobre sua cabeça assim, pendurada. Ela é meio que um sujeito de aparência escura. Parecia que seu nariz foi gentilmente empurrado para a ponta ou gentilmente torcido assim. Ela estava parada olhando diretamente para mim. Eu pensei que ela era um paciente recém-chegado. E eu disse: Como vai, senhor? E ele estava parado bem no meu caminho. Então eu disse: Como vai, senhor? E ele disse, olhou assim e disse: Irmão Branham, não vá para o exterior até setembro. Agora, eu disse: O quê? Bem, eu olhei, e o homem tinha ido embora. Agora, se isso não é exatamente como o chamado macedônio, isso foi para. É o mesmo anjo do Senhor. Vi? E para finalizar, vamos ver 2 erros que William Branham comete com seu anjo. Na mensagem, At Thy Word, Lord, pregada em 5 de março de 1948, no parágrafo 48 ele comete um erro ao orar para seu anjo, dizendo que ele conhece seu coração. Porém, nós sabemos que somente Deus conhece nosso coração. Anjo de Deus, não te vejo. Mas eu sei que você está perto. Por favor, tu conheces meu coração e sabes como amo essas pessoas. Fique comigo esta noite. E que ninguém passe sem fé. E eu sei que suas palavras foram verdadeiras. Eu te aceitei em sua palavra, pois você disse que foi enviado por Deus. Eu acreditei em você. E você ficou comigo. Você confirmou a palavra com os seguintes sinais. Agora, novamente esta noite, neste dia 5 de março, nesta noite da comemoração, que tu possas ficar de pé agora e curar a cada um. Conceda que todo demônio seja submisso ao nome de Jesus Cristo. Percebemos aqui que ele coloca o anjo acima de Deus. Mas não é só isso, o anjo de Branham não se opõe à adoração. Como podemos ver na mensagem, Te Children of Israel, pregada em 23 de novembro de 1947, no parágrafo 4. E quando o anjo do Senhor falou comigo, falando da última vez. A propósito, anteontem à noite, eu o vi novamente no quarto pela primeira vez por cerca de 6 meses. Mas ele nunca falou comigo. Ele estava parado na porta olhando para mim quando me virei. Rapidamente, eu caí com o meu rosto no chão. Mas quando me levantei, ele se foi novamente. Pois é, amados irmãos, parece mentira, mas está tudo nas mensagens pregadas pelo próprio William Branham. Deixarei o link para download das mensagens na descrição do vídeo. Ou com base nas referências, você pode baixar diretamente do site Gravações, A Voz de Deus. Infelizmente, as mensagens citadas não foram traduzidas para o português, mas você pode traduzi-las com alguma ferramenta de tradução na internet. É triste saber que muitas pessoas ainda estão sendo enganadas, e pior ainda saber que essas pessoas não pesquisam a respeito. Se ele foi mesmo um profeta, então lhe pergunto, como um profeta pode se contradizer tanto? Como um profeta pode pôr um anjo acima de Deus? É com essas perguntas que fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Que Deus vos abençoe.